É mais fácil olhar aqui. Alô? E aí, Melão, beleza? Salve, man. Bora bolar uma? Bora, bolar um. Então, mas eu não vou sozinho. Vou fazer uma ligação aqui. Aqui você ouve histórias em comum. Vem pro bola. Bola 1. Aqui você ouve histórias em comum. Vem pro bola. Bola 1. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola 1 Podcast. Vocês que estão aí agora já no canal, aí já se inscrevam, já ativa o sininho e, ó, já vai compartilhando aí que vai ser muito bacana hoje o bate-papo aqui. Porque hoje estaremos apresentando a nossa nova integrante aqui do Bola 1 Podcast. Seja muito bem-vinda, Ceci. Obrigada. Ou melhor, Cecília. Ceci. Tá bom. Seja bem-vinda, Vamos Ceci. abreviar. Obrigada. Então, galera, aí Estamos agora chegando. estamos aqui porque a gente achou legal ter uma participação feminina no nosso grupo aqui do Bolão Podcast. E ela vai estar presente aqui sempre agora conosco para estar brilhantando melhor também o podcast. Dando um toque, né? Dando um toque feminino. Aquela guiada feminina. Exato. E para a gente continuar esse projeto que é levar a palavra de Deus aí, os testemunhos, para cada vez mais a gente edificar vidas. Amém. Ceci, antes de todas as coisas aqui, vamos já conhecer quem que é a Cecília. Hoje, né? Não, já vamos. Tem que começar do passado, quem que era a Cecília, até chegar aos dias de hoje. Amém. Como é que eu cheguei até aqui, né? É. Então, bora. Hoje eu me encontro, né? Uma jovem senhora, com quase 44 anos. A gente tá começando no melhor mês, tá? Setembro é o melhor mês do ano. Aniversário esse Claro. mês? É, semana que vem. Não, já é dia 12. Dia 12. Mas foi uma longa trajetória até aqui, né? De convertido eu tenho 10 anos, né? E não foi... não conheci a Cristo logo de cara, né? Eu primeiro venho de uma família que achava que os filhos podiam escolher a religião deles. Então, a minha mãe e meu pai nunca teve preocupação de apresentar uma fé. Batizou na igreja católica por medo, né? Porque, nossa, meu filho vai morrer pagão, ai meu Deus. Então, batizava na igreja católica e só. Então, minha mãe nunca me forçou a fazer crisma, nada. E só que era uma curiosidade que eu tinha, eu queria saber de Deus, né? Só Sim. que isso não era uma realidade nossa. E os anos se passaram, tudo, e meu pai teve uma questão muito pesada com álcool quando a gente era pequena, ainda antes do meu irmão nascer. Meu irmão era bebê, eu acho. E aquilo levou ele pro espiritismo. Tô resumindo bem a história. Aquilo levou ele pro espiritismo. Então, a minha família ficou no espiritismo por vários anos. E assim se seguiu, né? Quando eu me encontrei já com meus 33 anos, foi quando Cristo me alcançou. Então, o que que aconteceu? Já tinha a Olivia, já não estava mais com o pai dela. Eu estava olhando para minha vida, vendo a minha vida totalmente fora dos trilhos. Só que eu tinha uma fé em Deus. Embora eu não tivesse entendimento do propósito de Jesus, eu sabia que Jesus existia, mas eu não sabia nada sobre ele. E um dia eu me dei conta disso, né? Que eu tava acostumada a ir no centro, mesa branca normal, mas eu passei por vários lugares, tá? Sim. Deus me livrou de muitas coisas. Eu chegando aqui em Campo Limpo, lembrei de várias. Algumas Várias. situações. Aqui ele me livrou uma vez. Porque eu Sim. cheguei a ser levada no terreiro, e aqui em Campo Limpo, né? Tem alguns. E eu tive uma crise de pânico numa outra empresa que eu trabalhava. Eu tava com uns 20 anos, eu não lembro a idade exata, sei lá. Um pouco mais. E eu tive uma crise de pânico, que foi a mesma que me trouxe pro bola. Sim. Né? Mas eu tive uma crise de pânico e travei ali no trabalho. E a pessoa que era minha gerente na época ficou muito preocupada, porque eu não comia, né? Eu fiquei uma semana que eu não conseguia tomar nada que não fosse salgado, eu só comia coisa gelada. E eu não conseguia comer. Eu fui perdendo peso, eu fiquei doente. E ela se assustou com aquela história, né? Sim. Então, conversando ali com pessoas próximas, eu sei que eu acabei num terreiro desse. Passei um tempo por ali, e aí quando eu melhorei, fiquei ali um tempo, eu cheguei numa situação onde eu escutei as pessoas daquele lugar, quando me viram chegar, falando, ela não pode estar aqui.
olha a luz dela. Só que não era pra eu ouvir, né? Eles Quer dizer, falaram entre eles, por causa que eles já estavam vendo realmente que Deus estava já separando você. Exatamente. Aí eu assustei. Aí eu fiquei naquele lugar, naquele dia, em volta, porque minha mãe ia comigo. Mas eu não permaneci. Depois daquele dia eu nunca mais voltei. Eu entendi que Deus estava... Não, é Deus que não me quer ali, né? Aí eu peguei e saí dali. E ficou assim por um tempo. Só que eu nunca mais consegui voltar pro centro. Eu era uma pessoa que ia com uma regularidade. Participei de grupo que levava sopa para morador de rua. Era o Caravana de Amor na época. Era dentro de um centro. A gente ajudou várias pessoas nesse sentido. E era tudo jovem quando eu cheguei nesse grupo. Mas eu me desconectei. Fui me desconectando do centro, né? Aí, quando eu conheci o pai da Olivia, ele não gostava de nada de religião, nada de centro, nada de nada. E eu ainda tinha dificuldade de fazer as coisas só pra agradar os outros, então eu me afastei de tudo e de todos, porque eu tava com o pai da Olivia. E quando a gente se separou, eu comecei a voltar pro centro, porque quem veio me buscar? Minhas amigas que eram do centro. Elas vieram me buscar, né? Tentaram me dar um apoio ali naquele momento. E me chamaram de volta. E eu comecei a tentar ir. Eu tentei. Só que daí eu percebi que ali não era mais meu lugar. Teve um determinado dia que eu cheguei ali, eu abri o olho e eu comecei a me ver que aquilo, eu não me conectava em mais nada. Aquilo não era meu lugar. Sim. E eu não fazia sentido, porque eu pensava, eu tô buscando a Deus. Agora eu chego aqui, onde eu tô acostumada a vir, o Senhor me trouxe aqui. E agora não é mais meu lugar? Aí eu cheguei em casa e eu orei a Deus. Falei, Deus, eu entendo que eu não tô mais no centro da tua vontade. Eu entendo que eu preciso tratar o meu caráter. Eu usei essa palavra, essa frase na minha oração. Uhum. E eu tô me desconectando da minha filha. Minha filha já tava com 5 anos, mais ou menos. 4 para 5 anos. Eu tô percebendo que eu tô me desconectando dela. Meu trabalho não tá legal. Meus relacionamentos não estão dando certo. As minhas escolhas estão ruins. Eu sei que eu tô fora do centro da tua vontade. Então eu preciso que o Senhor me leve pra um lugar onde eu possa voltar a te servir. Não, é legal, né? Que o agir de Deus na nossa vida, né? A gente sempre espera que a gente tá no caminho certo, que a gente tá fazendo as coisas certas, mas só que na hora certa Deus vem e começa a nos revelar Mas ele situações, né? Ele começa a nos mostrar, peraí, viu? Você tá totalmente errado nos caminhos que eu quero que você esteja. Peraí, vamos nos direcionar pro lado certo. E foi nesse momento que Deus começou a falar realmente com você que ali não era mais o lugar para você estar. Exatamente, ali não era mais o lugar. E ele estava preparando o lugar que realmente você iria se transformar e que você iria ser usada por ele. Exatamente. E como é que eu sei disso? Isso aconteceu, eu fiz essa oração olhando pro céu no meu quintal da casa onde eu morava. E eu orei coisas específicas e Deus me atendeu. E depois de um tempo, eu percebi que ele atendeu todas as coisas específicas que eu orei. Então, o que aconteceu? Nesse dia, eu fiz essa oração e Deus começou a falar o quê comigo? Eu não sabia como é que o Espírito Santo agia, como é que ele falava com a gente, ok? Eu achei que eu tava ficando doida. Mas ele pegou e falou o quê? Você é uma escolhida. Muitos são chamados, mas você é uma escolhida. E você sabe, eu tinha consciência. Essa passagem eu conhecia. Embora eu não lesse a Bíblia, né? Uhum. Eu conhecia. 2 coisas aconteceram comigo que marcaram minha vida. Eu tive essa trajetória com o Espiritismo durante muito tempo. Teve um versículo que eu li quando eu era criança, que vinha uma mensagem num lanchinho que ele dava para as crianças ali no centro, que estava escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu olhava e pensava, o que esse Jesus pensa que é, mano? Que agora eu preciso dele para ir pro Pai? Como assim? Eu não posso falar com Deus? Só que no Espiritismo tem 369 mil caminhos contrários, atalhos, para tentar te levar a Deus, entende? E eu questionava Jesus, mano. Acho que vamos perguntar, vamos falar a verdade, né? Quem nunca questionou? Você vai da pessoa. Olha quem a gente tá questionando, né? O Senhor que nos criou, o Senhor que nos separou. Mas agora eu sei, mas eu não sabia. Não, sim. Aí eu olhava e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu ficava me questionando, mas como assim? Como assim eu não vou pro Pai? O primeiro que pra eu enxergar Deus como Pai demorou um tempo pra eu entender essa conexão, entende? Deus é criador, beleza, mas Pai... Eu não tinha esse entendimento nenhum. Eu nunca tinha pego uma Bíblia na mão porque eu morria de medo de Bíblia. Olha que beleza. E aí, isso aconteceu. E outra passagem era sobre muitos são chamados e poucos os escolhidos. E foi uma coisa que ficou gravada no meu coração. Entende? E aquilo nunca mais esqueci. Beleza. Aí fiz essa oração no quintal de casa, tranquilamente, falando com Deus. Ele pega e ele fala, você é uma escolhida. Tá. Muitos são chamados, mas você é uma escolhida. As coisas não vão ser do jeito que você quer.
Ali tava realmente mostrando que você tava sendo separado por ele. Então, mas eu tava falando com quem? Porque até o momento, eu não sabia. Aí eu falei, tá, legal. Aí eu falei, eu preciso que o senhor me fiz toda essa oração que eu contei e eu orei sobre o meu marido. Eu preciso que o senhor me apresente um homem, que seja homem, para assumir minha casa, minha vida, minha dívida, minha filha, e que sirva o mesmo Deus que eu sirvo. Eu fui muito específica. E eu falei coisas que a gente precisa pensar no relacionamento. Eu gosto do quê? Eu gosto de comer comida japonesa, então ele precisa gostar também. Eu gosto no cinema com pipoca, ele precisa gostar também. Eu gosto de ficar no sofá de casa, assistindo o jornal, ele precisa gostar também. Entendi. Então eu fui muito específica nessa oração, porque eu tava cansada de ser sozinha. Eu fui criada, meu pai e minha mãe nunca criou pra Cecília vai casar, que ela precisa ser uma boa esposa. Não, minha mãe me ensinou a me virar, eu aprendi tudo o que precisava pra cuidar de um lar. Uhum. Meu pai também, ele falava assim, olha, vocês precisam estudar, precisam trabalhar pra vocês não depender de ninguém. De ninguém. Então ele criou a gente pra ser independente. Totalmente independente. Se possível, independente dele também. Tem que se virar. Então, pra mim, eu achava que tudo bem ficar sozinha. Quando eu fiz essa oração, eu já tinha decidido que tudo bem ficar sozinha. Porque como é que eu vou trazer alguém pra minha vida com uma filha, mano? São algumas coisas assim que, como eu posso dizer, que a gente começa a colocar empecilhos em nossa felicidade. Sim, Só que eu aí achava que ele merecia. E assim, aí a gente acaba esquecendo que quem é o centro, quem tá no controle de tudo é Deus. Exato. E como você foi específica nas suas orações, Deus foi te revelando e Deus te trouxe um esposo, Sim, certo? sim. E é isso que a gente tem que... Muitas vezes a gente esquece como seres humanos, né? A gente deixa a nossa carne, a nossa mente falar mais sobre isso. Uhum. Porque o certo é a gente deixar... O centro tem que ser sempre Deus. Sim, A gente tem que buscar Ele de tudo quanto é jeito, Sim, de todo o nosso coração. E aí ele sabe que no momento certo, ele vai nos honrar em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente quer pular etapas, a gente não quer viver o processo. Até a gente estava conversando, vindo, né, de Jundiaí para cá, no trem. Uhum. E muitas vezes a gente quer pular etapas. Não, E não dá é certo. isso. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente descanse nele, né? Na verdade, assim, eu me via com 33 anos, a aparência minha era mais de senhora do que hoje, que eu vou fazer 44. Eu olho as fotos, eu vejo o quanto aquilo estava me envelhecendo espiritualmente mesmo, acho, sabe? E eu achava que não tinha mais jeito, tipo, mano, o que você vai fazer agora? Agora você quer inventar história? Mas Deus, ele é perfeito. E assim, então eu tive essa oração, falei com Deus nesse sentido e descansei. Né? E eu lembro que poucos dias depois, eu tava com uns comportamentos muito ruins, um vício não muito legal. Eu perdi o paladar para aquilo que eu fazia. Né? Naquela época eu já me encontrava, eu ficava muito tempo sozinha, eu já não queria fazer nem compra no mercado, eu tava ficando realmente muito tempo sozinha em casa. E eu bebia e fumava sozinha em casa, que era uma coisa que comportamento de bar, que eu ia nos rolês da empresa, as coisas que eu fazia. E eu lembro que logo depois desse ocorrido, eu perdi o paladar pro cigarro. Deus tirou. Tirou. Uhum. E a bebida não foi diferente. Ele tirou o paladar. E aí eu achei estranho, porque até então eu não tinha pisado na igreja, tá ok? Foi só essa oração em casa, sozinha, eu e Deus ali. Em contrapartida, nesse mesmo tempo, a empresa onde eu trabalhava, o dono se converteu. Olha. Né? Deus. E aí, o que ele fez? Como todo empresário. Olha Deus só. Ele encheu de crente em volta de mim. Só que, Exato. antigamente, tinha 2 pessoas evangélicas que trabalhavam nessa empresa comigo, que foram o motivo pelo qual foi a pedra no caminho. Tipo assim, não, cara, evangélico, crente, sai fora, que isso aí não é de confiança, não. Não presta, sai fora. Então, eu peguei um trauma muito grande, porque não foi legal, né? Eles mentiram, roubaram, traíram, adulteraram. Tô resumindo, porque eu não quero expor pessoas. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Então, começou a entrar um monte de crente lá na empresa, mano. Eu chamava os caras como? De bolete. Esses bolete. Eu ficava incomodada. Porque pulverizou, entende? Eu tinha um monte de amigos. Daí foram trocando, foram mandando embora, não sei o quê. Crente aqui, crente aqui, crente aqui. Um monte de crente. Você foi cercado. E eu fui cercada. Como se Deus foi te cercando. Se eu fizesse um desenho agora, tipo, sobrou um cara que era um vendedor mais antigo que não era crente. Aí uma crente, 2 crentes. Uma era a Shirley, ficava do meu lado. A Shirley? A Shirley. Ai, que legal. E aí a outra que ficava do lado era uma moça de uma outra igreja. Gente, eu nem sei como é que eu acharia ela hoje. Mas eu não suportava ela de tanto que ela cantava louvor o dia inteiro. Ela cantava o dia inteiro.
Aquilo me matava, mano. Falei, mano, Sabrina, não para de cantar, Jesus. Mas ok. Crente. Aí pulava a outra baia. Crente, Sandão. Era dessa turma aí também. Aí mais outros amigos, pá. Tudo crente. Tudo crente, foi me cercando e Deus separou um desses pra conversar comigo. E eu me incomodava, que eu era daquela que passava perto do irmão, o irmão preparando a palavra pra célula no dia, eu falava, viu, Deus se alegra de você ficar roubando o tempo do teu patrão, porque você tá roubando o tempo dele, você sabe, né, que aqui é lugar pra você trabalhar. Olha que pessoa boa que eu era. Como eu era casca de, né, pedra no sapato. E eu questionava os irmãos desse jeito. Liguei pro outro irmão pra perguntar de uma entrega, o cara gritando comigo no telefone. Eu falei, mas é assim que você fala com Deus, então, gritando desse jeito? Gente, eu não tinha pisado na igreja. Olha que... Olha, gente, você tava no ponto, você tava começando a julgar, né? Não, mas eu comecei a questionar. Não, sim, mas assim, você nem tava... Porque assim, depois que a gente tá dentro de uma igreja, que a gente sabe o que é olhar julgamento. Sim, e como é difícil. Como é difícil, matar exato. A carne, então, né? E você tava já aprendendo antes de ir. Então, mas eu não sabia, gente. Eu sempre tive esse problema de falar, entende? Eu nunca tive dificuldade de falar em frente às pessoas. Eu não tenho uma boa dicção. Você pode perceber que eu falo enrolado, que eu erro palavras, e pra mim tá tudo gaguejo. Melhorei muito. Mas nunca foi um problema. Então, quando eu via algo de errado, o meu problema é que eu não ficava quieta. Eu não gostava. Você era transparente. Demais, né? Aí, beleza. Então, eu comecei com esses questionamentos, pá. Mas teve um que Deus usou, e esse cara falava de Jesus pra mim como pessoa. Eu falar pra você, ai, nossa, Douglas, eu lembro que ele falou. Não lembro absolutamente nada que ele falava comigo, mas ele apresentou Jesus como uma pessoa. E quando ele começou a contar as histórias, eu falava, nossa, mas parece que Jesus é uma pessoa. Ele falou, ele é teu amigo. Ele vai ficar na tua vida pra sempre. E eu fiquei assim, bolada. Cara, que coisa, como assim? Eu nunca tinha pensado em Jesus assim, porque você pensa que Deus é inacessível, eu pensava. É uma coisa inatingível, Deus está lá em cima, eu tô aqui, a pulga da pulga do cavalo. E eu falo, não dá, e pra mim é inacessível. Mas eu acho que isso aí, ô Cécio, eu acho que é o seguinte, mas isso é o que muitos pensam. Então, mas sabe? Aí ele me apresentou a pessoa de Jesus. Muitos pensam dessa forma, eu acho que assim, vou até deixar aqui, né? Eu acho que todo mundo que já tá aqui com a gente no canal aqui, eu acho que já assiste The Chosen. Ali mostra a simplicidade, o simples que Jesus era. A pessoa. Esse menino, você entendeu? ele chama por isso que a maioria das vezes aqui no podcast, você vai estar aqui ele com a gente. Eu sempre ele... falo dessa série. É muito bom. Pra simplificar as coisas, The Chosen é melhor. E esse menino, ele pegou, ele conversou comigo, me apresentou Jesus como pessoa, e eu ficava bolada. Eu falei, cara, que bagulho louco, mano. E ele ficou... de todas as pessoas que trabalhavam comigo, ele foi o único que me apresentou Jesus. E eu escutava o pessoal falando de célula na hora do almoço. Porque hoje tem célula, porque eu vou comer, porque não sei o quê. Porque tinha um lá que, gente, magro, só de ruim mesmo. E falando. Eu falei, tá, beleza. E por que você... Aqueles assim, não era o Sandão, não. Não, o Sandão é boa. Perto desse... Sandão é um amor. Sandão, um abraço pra você se estiver aí assistindo, mano. Sandão é... Cara, obrigado, Sandão. Você foi muito usado por Deus. Obrigado, Sandão. Isso aí eu também tenho que agradecer sempre. E aí, o que acontece? Todas as pessoas ali, beleza, tudo cristão, já de, às vezes, longa data, alguns ali se converteram no bola mesmo, beleza. Mas ninguém teve o cuidado que esse Ian teve. E aí eles falavam de célula, tudo, e uma vez eu peguei, eu falei, mas assim, né, foram acontecendo as coisas, né? Tô pulando uma etapa aí, vou chegar lá. Beleza, conheci o comportamento do crente no trabalho, conheci os dois evangélicos bem ruins pra mim na época. Eu tô separando porque, pra mim, o pessoal do bola era crente mesmo, cara. E esses evangélicos, eles eram só evangélicos. Por causa do comportamento deles. Um adúltero e o outro mentia até pelas tampas. Então, não dava certo. Porque a gente... Acho que todo mundo, né? Eu vejo assim. Depois que a gente realmente aceita Jesus, tudo, quando a gente começa a ser usado, é que nem você, que nem você fala. A gente tem que separar, né? Realmente, porque assim, o evangelho muitas vezes não é pregar, não é falar de Deus. Não é falar de Jesus. Não é só isso. É você chegar a ser crente no seu dia. Porque não adianta você ser uma pessoa dentro de uma igreja e fora da igreja você não... Você tem que ser a mesma pessoa e aonde você andar. Exato. Ou seja, você não tá levando Cristo? Então transpareça. Você tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Beleza. Aí, eu via tudo isso e eu vou até falar uma parte. O que aconteceu? Eu tinha feito essa oração em casa, certo? Aí Deus começou a mexer os pauzinhos. Aí toda essa galera, não sei se você chegou a conhecer o Brutus.
Não cheguei, mas eu tinha um amigo em comum que conhecia ele. É, o Alan Carvalho, É. Brutus. Ele trabalhava no escritório do lado da nossa empresa, então aqui era o escritório de vendas, do lado tinha o escritório de marketing, ele trabalhava ali. E uma vez ele deu uma carona pra gente, tava eu, Rafa Almeida e o Alan Guardia. 2 pessoas, eu posso citar nomes porque me abençoaram demais. Assim como o Brutus, assim como o Sanderson, assim como a Shirley, e assim vai. Lista extensa. Tem uma galera aí. Aí, bem, graças a Deus que foi extensa. Porque eu acho que Deus teve trabalho comigo. Porque depois que ele trouxe toda essa galera, aí eu me converti, aí ele começou a mandar embora toda essa galera. Não ficou, eu fui a última a ser mandada embora da empresa. Então eu tenho a impressão que, tipo assim, nossa, eu dei trabalho, né? Porque precisou de gente pra me ajudar nesse processo, sabe? Enfim. E aí eu falei com Deus, beleza. Aí esse dia a gente tinha marcado um almoço. Né, esses 2 rapazes que eu falei eram do Bola também, hoje não estão mais ali, mas eram do Bola. Aí a gente foi jantar, na verdade. Fomos jantar ali no Birra, né, Extinto. A gente chegou ali, ele começou a contar o testemunho dele, né, no caminho da carona, né. O Brutus foi dar carona pra gente, ele falou, irmã, entrei no carro, cara. Ele me chamou de irmã, já não gostava. Aí depois ele pegou e falou assim, quando você vai pra minha igreja? Eu falei, na boa, nunca. Eu já não aguentava mais esse povo ficar falando esse negócio de igreja. E aí ele falou, não, tudo bem, então senta aí. Aí eu sentei, ele foi levar a gente carona, ele começou a contar o testemunho dele, cara. É uma prática que eu aprendi a fazer agora, tá? Eu tava errando nisso. E ele começou a contar o testemunho, e é pesado, né? Aí eu falei, mano, cara, olha a história do cara, mano. E ele contando as vitórias, aquilo como uma vitória mesmo, né? Superação. E aí, beleza, a gente chegou no Birra e ele falou, posso fazer uma oração por você? Como é que você vai falar não? Depois do cara contar a história pra você da vida dele. Eu falei, pode. Ele vai, ora logo que eu quero comer, né? Tipo, beleza. Ele começou a orar com as palavras que eu usei na conversa com Deus no meu quintal. Como é que ele sabia? Aí eu queria escutar o que ele tava falando, porque eu falei, mano, olha o que ele tá falando, ele tá usando a minha oração. Aí o crente mais velho do lado, que falava mais alto, amém, amém. E eu, cala a boca, eu quero ouvir a oração. Porque ele tava usando as minhas palavras. Eu falei, mano, não é possível, cara. Como é que... Mas daí Era Deus já respondendo pra você. Não tem pinta, eu tava firme ali. Não vou. Aí escutei, eu falei, cara, que coisa é essa? Aí ele orou tudo ali, eu dei uma segurada, tipo, eu sou muito forte, eu não vou chorar. Segurada ali. E eu fiquei bolada com aquela oração. Eu falei, cara, como é que ele sabe disso? Como é que foi isso? Como é que pode isso? Oh, Deus, tá me contando minha vida pros outros? Beleza. Vamos jantar. Aí esse amigo que ficou falando a mim, né? Contou o testemunho dele e eu falei, cara, não é possível. Olha que essas pessoas passam, estão aqui sorrindo, dando glória a Deus, aleluia, estão aqui com esperança renovada todos os dias, né? E eu, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Deixei. Passou um outro semana, fui almoçar com o outro, com o guardia. A história dele, punk também, muito punk. Ele conhecia a Pink e tudo, né? Muito punk. Eu falei, cara, como é que pode, cara? O cara ele era de terreiro mesmo. Ele contou essa história pra mim e eu falava, não é possível. E o espiritismo, ele deixa a pessoa, as ramificações do espiritismo, ela deixa a pessoa com medo de retaliação. Então sempre tem uma ameaçadinha dessa, né? E eu tinha passado pelo espiritismo, pelo kardecismo, né? Pela mesa branca, né? Que é os 3 nomes que a turma chama. Aí tinha a Umbanda, o Candomblé. Eu conhecia essas linhas aí, sabe? Então não foi uma coisa leve, né? Não me envolvi, não cheguei aí tão fundo, mas não foi uma coisa superficial. E aí eu escutei aquele testemunho e falei, cara, é muito louco, isso não é possível. Beleza, volto a trabalhar. Eu ainda firme, tá no meu propósito de não ser crente, ok? Aí eu vi aquele povo, as notícias ruins chegando na empresa, né? E o povo com café inabalável, tipo, em paz, bem, tranquilos. Eu falei, cara, não é possível. Eu quero a fé que esse povo tem. Aí eu comecei a falar com Deus, eu queria a fé que aquele povo tem. Porque aquilo ali me chamava atenção. Aquilo me chamava atenção. E é legal, assim, você falando assim, o que você tem aprendido agora a respeito de testemunhos, né? Seja bem-vinda. Então, né? Porque agora o podcast, o propósito desse podcast, desde o começo, e vai ser mantido isso, é o testemunho. Exato. Porque eu acho que a maior mostra que Deus existe, acho que para as pessoas verem de repente, é o testemunho. A transformação que Deus faz em nossas vidas. Sim. Por isso que, não importa o tamanho do testemunho. Para você pode ser simples, mas para alguém que está ali nos assistindo, é algo que pode mudar a vida dela. Exatamente. É algo que pode impactar de uma tal maneira que ela vai realmente dar aquele start nela, que ela vai crer que realmente pode haver mudança na vida dela. Pode. Então,
Seja bem-vindo, que Pode. agora você tem que sempre falar seus testemunhos quando tiver. Vou Tem que compartilhar. compartilhar. Vou compartilhar. E as pessoas que a gente vai trazer sempre irão compartilhar. E, cara, é o testemunho que transforma. Sabe? Você precisa compartilhar. Sabe por quê? Quando você escuta a pessoa superando algo na vida dela, se não for na tua vida, você vai lembrar de alguém. Aí você vai falar, fulano, escuta isso daqui, cara. Isso aqui edificou minha fé, vai edificar a sua. Olha, o seu problema tem solução. Você não estava aprisionado disso, você vai ser liberto. Confia, vá pra cima. Às vezes as pessoas não sabem. Naquela época, eu não sabia que a minha dependência emocional era uma prisão, Sim. certo? Eu não sabia que eu trabalhava que nem uma doida naquela época, até 10, 11 horas da noite, participava de todos os eventos que a empresa tinha, em todas as festas e tudo mais, conversava com todo mundo, até com quem eu não queria, porque era o papel do vendedor, vinham os fornecedores, tinha que conversar, fazer sala, tá ligado? Sim. Eu conversava com todo mundo, agradava todo mundo, servia todo mundo, fazia tudo, mas focado em quê? Eu tava escapando, cara, fugindo da realidade ali, sabe? Eu tava me aprisionando ali, e eu não percebia. E tinha N relacionamentos tudo zoado, sabe? Porque a dependência emocional, eu achava que uma hora ia vir um príncipe encantado que ia mudar a minha vida, não que eu precisava mudar, tá ligado? É o que acontece muito com as É o que pessoas. Eu não tinha entendido. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, não deu certo com o ciclano, não deu certo com o... Mas e muitas vezes a gente coloca sempre a culpa no outro. É claro, ninguém presta. A gente- Homem não presta. E a gente Era esse acaba comportamento. e a gente acaba esquecendo de olhar pra nós, né? Por isso que muitas vezes a gente, Naquela época eu já tava vendo que eu não era bem um homem que não presta. por isso que muitas vezes assim, antes da gente nos relacionar com alguém, a gente tem que falar assim, poxa, será que eu me relacionaria comigo? Não, isso aí rolou. Isso aí rolou na minha vida. Isso aí rolou. Falei, se eu não gostar da minha companhia, quem vai gostar? Né? Se nem eu me suporto, quem vai suportar? Então eu precisava mudar, certo? Não Sim. dava mais pra ser daquele jeito. Beleza, então aconteceu esse almoço, conversei, ele contou a história, comecei a perceber que, cara, ele se libertou do espiritismo, mano. Ele não teve medo de retaliação, que eu perguntei, mas e aí, rolou? Eu falei assim, seria Jesus, mano. Jesus é a luz. Onde tem luz, as trevas não ganham, cara. Jesus chegou, acabou treva. E eu falava, mano, não é possível. Eu achava muito louco, muito louco. Mas beleza, deixa rolar. E eu lá trabalhando, as coisas acontecendo. E aí aconteceu uma situação muito pesada pra mim na empresa e eu travei. 4 rodas. Falei, mano, não consegui nem pra frente nem pra trás. Eu não consegui ir embora, deu uma crise de choro que não passava. E um outro rapaz que era de outra igreja, o Daniel, ele viu o estado que eu fiquei, ele foi lá no Brutus, lá no Alan. Pra mim era Alan, né? Foi lá no Alan e falou assim, você não consegue, você tá de carro, você não consegue dar carona pra Cecília porque ela não tá legal. Aí ele falou, dou, comigo. Pegou, foi lá me dar carona. Falou, Cécia, eu vou te levar embora. Eu falei, só balancei a cabeça assim. Aí eu entrei no carro, ele falou o seguinte, porque eu morava perto da empresa, então pra ele dar embora eu sabia que era fácil. Aí ele chegou pra mim e falou, olha, vou dar uma passadinha na igreja, vou dar uma passadinha, mas depois eu te levo pra casa, tudo bem? Eu não tinha o que fazer, cara. Eu travei. Aí peguei, cheguei lá no Bola, né, lá na Senador, aquela decidona lá, né, entrei, e eu fiquei pensando, mano, eu não me liguei. Na verdade, Deus, hoje eu sei que o Espírito Santo, ele me levou pra lá. Porque eu não tinha decisão sim ou não de ir pra lá, entende? Aquele primeiro dia eu respondi o Brutus. Nos outros dias ele só batia na minha mesa assim, vamos. Eu só levantava, catava minha bolsa e ia. Eu nunca saía quando a empresa fechava, eu sempre ficava depois do horário. Depois que eu conheci a Cristo, que isso aconteceu, na verdade, quando o Brutus me levou pra igreja, ele dava o horário dele, 6h30, ele passava lá, vamos, eu falava, vamos. Eu só catava minhas coisas e ia. Eu não conseguia falar assim, não, quero, não quero, eu não tinha muito, né, controle. Não tinha. E aí ele pegou, me levou lá e entramos 6h30 ali na Senador e saímos 11 horas da noite. Uau. Aí eu escutei, ele tava fazendo o quê? Liderando uma roda de NV, Nova Vida. E aí aquele negócio foi muito, muito louco, porque eu vi aquele povo, tudo com tanto problema, cara. E é droga, é pornografia, é prostituição, é homossexualismo, é não sei o quê. Era uma lista gigante, né? E eu ali com meus BOzinhos de dependência emocional, né? Um viciozinho, outro ali que Deus já tava tirando, uns negócios assim, eu tava até me sentindo meio... Cara, nem mereço estar aqui, né? Mas eu escutando aquelas histórias. E ele ministrando a palavra, cara. E aquilo foi entrando no meu coração. Olha, você lembra alguma palavra? Não lembro nada. Não lembro nada. Deus, ele sabe por que ele faz as coisas, ele conhece o filho dele, e ele sabe o modus operandi de cada um. Sim. Comigo foi assim. Então ele me levou ali, eu escutava aquelas histórias, via as meninas ali, via histórias de superação, via pessoas que vinham trazer, contar um testemunho que estava superando, e tinha aqueles que chegavam destruído.
E eu fui vendo aquilo, mas aquilo eu não me apeguei ao ministério. Aquilo não aconteceu. Fiquei um mês, indo toda semana com o Brutus ali, um mês e pouquinho, ia toda semana. E aí, um dia, trabalhando muito aleatoriamente, assim, bem... Eu me relacionava com alguns clientes, era muito feio, cara, o que eu fazia era muito feio, eu não tenho muita coragem. Talvez no decorrer do programa, um dia eu vou compartilhando com vocês, mas não eram coisas legais. Uhum. E aí, um dia eu cheguei na produção, eu fui pegar alguma coisa, eu bati o olho, o Jardel trabalhava lá, ele tava de costas, ele trabalhava na produção, eu bati o olho, achei que era um cliente, no que eu ia chamar a atenção pra esse descer dos ferros, ele vira. Na hora que ele vira, eu não sei explicar, mas é como se Deus tivesse me avisado, é ele. Meu corpo tremeu dos pés à cabeça. Eu acho que o batismo do Espírito Santo meu foi diferente. Porque foi a primeira vez que eu senti algo daquele tipo, dos pés à cabeça. E aí eu fiquei bolado, eu falei, cara, mas o que aconteceu aqui? Aí eu voltei pra trás, assim, eu lembro que a Shirley trabalhava do meu lado. Eu não sei como que eu perguntei pra ela, mas eu perguntei algo parecido assim, Deus se engana? Ela olhou pra mim, aquela cara de desprezo que ela fez ali. Ela falou, claro que não, né, Cecília? Virou e continuou trabalhando, me ignorou total. E eu desesperada com o que eu tinha sentido, porque, não, aquilo era muito estranho. Eu nunca senti algo daquele tipo. Porque um mês antes, todos os relacionamentos que eu tinha, porque eu tinha alguns paralelos, né, ao mesmo tempo, eu encerrei. Eu encerrei. E o que tava mais, o que eu tinha mais afinidade, mais apego, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu decidi levar minha vida assim mesmo. Ah, eu não vou mais procurar alguém pra casar. Cara, eu tenho uma filha, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, eu vou me virar. Eu não vou entrar nessa, não. Quando eu quiser, eu procuro alguém, beleza. Olha o que eu falei pro cara. O cara foi tomado pelo espírito, hoje eu sei, e ele chegou pra mim e falou assim, você é mulher pra casar. Você é mulher pra casar. Só que não era ele falando. Porque depois ele retomou o assunto como se lá tivesse acontecido. E eu fiquei esperando ele falar mais coisas, ele não falou mais nada, e aquilo ficou, eu falei, cara... Deus fez isso algumas vezes comigo. Eu fiquei meio assim, falei, meu, que negócio estranho, né? Sei lá. Aí vamos seguindo. Outra situação que ele fez foi uma menina que trabalhava comigo, a Jaqueline. Ela chegou, ela falou assim, a gente conversando, ela tinha acabado de chegar na empresa, cara. A turma confundiu eu e ela o dia inteiro. Ela é gordinha, igual, parecida comigo, né? E ela conversando, a gente subindo no centro, pá, ela virou, no meio da roda, assim, ela virou pra mim e falou assim, e você engole esse sorriso aí que você tá podre por dentro. A menina não me conhecia, mano. Ela pegou, falou um negócio desse e voltou a conversar, falando outras coisas. Eu falei, mas o que tá acontecendo? E daí eu queria que ela continuasse. Eu queria saber por que ela falou aquilo. Ela não lembra, ela não falou. Então, mas é aquilo que a gente fala. Deus usa maneiras que muitas vezes a gente não tá nem preparado. A gente olha assim e fala, opa, o que aconteceu aqui agora? O que aconteceu aqui agora? Aqui agora eu tô ligada. Então você fica com as anteninhas mais espertas. Mas naquela época, até eu imaginar que era Deus falando. É porque assim, agora, por mais que seja as situações que a gente vive, a gente começa a ficar mais sensíveis a que Deus quer nos falar. Sim, aliás, a gente quer ouvir, né? Exato. A gente tá até compartilhando isso vindo pra cá. E assim, a gente esquece que Deus usa as várias maneiras. Sim, usou uma boa. Até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. Sim. A resposta que você precisa continuar buscando, que você não tá buscando direito. Exato. E a gente acaba esquecendo essa influência, né? Olha a revelação, irmão. Mas outras coisas aqui, Cécio, ó, abre o seu celular aí, já manda um abraço que tem uma galera que tá aqui nos acompanhando, graças a você que tá aqui com a gente, começando aqui. Ó, que bem, deixa eu ver minhas amigas aqui. Manda um abração pra elas aí. Ó, minhas amigas aqui, a Duda. Amo você, Duda. A Carol, gente, a Evelyn, a Maria Lúcia. Gente, olha, a Maria Lúcia é um amor, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Ai, é uma... Ai. A Sherry da minha cunhada. Cunhada. Saudades. Ai, gente, ela tá lá no Ceará, tão longe. Podia morar do lado, não podia. Aline, oh, meu Deus, da minha célula. Eva, era bom mesmo, Eva, você estar online, viu, Eva? Você tem que estar online, Eva. Quem mais aqui? A Evelyn, Thaís. A Thaís, que tava aqui outro dia. Gente, eu chorei no testemunho dela. Eu já conheci o testemunho e chorei. Meu, alguém me ajuda? É assim que acontece do Vitinho, quando ele veio aqui. O Vitinho. Não, Vitinho até eu. O Vitinho, quando ele veio aqui, eu já sabia. Minha outra cunhada, Gabriela. Eu já sabia do testemunho dele, eu também. Teve que sair 2 vezes aqui. Ainda teve uma irmã ainda que tirou sarro de mim nesse dia. Estranho, quem será? Mandou uma mensagem, né? Quem terá sido? Mas enfim, eu perdoei ela, de coração. Tem que perdoar, meu irmão, a gente é crente. Ó, Adriana, mãe da Duda, com certeza, Adriana, eu sei que você é mãe da Duda. Olha que bênção. Gabi, cunhada, saudades. Saudades, Gabi. Nossa, a Gabi me aguentou mais 10 dias na casa dela. Ela acabou de casar e teve que aguentar a cunhada. É amor, é Deus, né? Sim. Tem outra explicação.
Mas é isso. Gente, e agradecer mesmo vocês aí, tá entrando aqui, aqui no canal aqui. E vocês estão vendo que é uma história legal aí, já compartilha aí com a galera aí. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, pra gente cada vez o YouTube ver que é algo sério, é algo que tá edificando vidas aí, e é pra gente entregar pra mais pessoas, né? Amém. Pra que o nosso projeto aqui não é só falar do testemunho, mas sim é resgatar vidas pra Deus, né? Levantar Jesus, né? É o mais importante. Voltando assim, irmã, e aí, como foi, assim, o momento realmente que você falou assim, meu, eu preciso agora realmente seguir os caminhos de Deus, eu preciso me batizar, eu preciso... Como tudo foi? com a Cecília não é fácil, né? Tem umas dificuldades ali, porque a pessoa era teimosa, entendeu? Achava que sabia de alguma coisa na vida. Até, gente, Deus deu... Olha, dei trabalho. Por isso que eu trabalho tanto. É o mínimo que eu posso fazer pra Deus. É o mínimo, porque eu dei trabalho. O que aconteceu? Beleza, eu vi o Jardel, Deus me mostrou o Jardel, fiquei bolada, falei, mano, o que é isso? Aí até procurei uma outra irmã, que era de Franco da Rocha, Márcia. Procurei ela, falei assim, Márcia, aconteceu um negócio assim, assado. Ela achou até que era outra pessoa que eu tinha me interessado. Mas não foi uma coisa assim, me interessei. Deus mostrou o Jardel. Não foi um negócio. Se eu olhar na minha prática, nos meus costumes daquela época, o Jardel não ia ser uma pessoa que eu iria olhar, porque ele tava na produção, trabalhando lá no fundo, eu não ia olhar pra ele. Entendeu? Eu nem poderia, porque era um problema isso, né? Uma pessoa da parte administrativa, venda, se misturar com alguém da produção. Isso aí nunca dava certo, cara. Até num churrasco era difícil você manter essa conversa, não era fácil. Mas Deus mostrou, então eu fiquei meio, né? Falei, cara, e agora? Aí eu comecei a meio que rondar as pessoas que conheciam ele. O Valmor, vou mandar esse testemunho pro Valmor. Eu não tinha mandado esse vídeo pro Valmor, preciso mostrar pra ele. Por quê? Porque eu comecei a rondar as pessoas que conheciam ele pra mim saber dele. Porque quando o Jardel entrou na empresa, ele entrou com 18 anos, né? Um jovem, tinha 33, mas ok, né, gente? É um testemunho para outro dia, né? É uma outra história longa. Mas ele entrou, eu lembro que ele tinha uma falha no dente. E eu ficava olhando aquilo, eu falei, mas cadê a mãe desse cara, mano? O cara tá com um negócio de simples, por que ela nunca falou pra ele? Olha eu. E eu falei, cara, que absurdo, que não sei o quê. Eu achava aquilo um absurdo. Aí teve um dia que ele arrumou o dente. Eu tava trabalhando na empresa, né? Ele já tinha alguns meses ali. Ele pegou, arrumou o dente e entrou sorrindo. E ele, toda vez que passava na minha mesa, eu não lembro, ele que conta, ele batia na minha mesa. Mas era hábito dele bater ali. Hoje eu sei, porque eu vejo o comportamento dele, ele faz isso mesmo. Mas ele batia na mesa. E eu não lembrava disso. Quando ele arrumou o dente, eu vi, porque daí ele sorriu, né? Andava sempre com a boca fechada, aí ele sorriu. Eu falei, nossa, graças a Deus. Graças a Deus que o cara arrumou o dente. Pelo amor de Deus, não dava. Porque ele trabalhava, ele fazia bico de garçom em festa. Imagina, você servindo as pessoas com dente daquele jeito. Eu achava um absurdo. As coisas que eu sou fresca, né? Pra algumas coisas, mas beleza. Aí eu ficava olhando aquilo, ele arrumou, eu falei, nossa, que legal. E eu ficava rondando o Valmor, falei, se eu descobrir alguma coisa, né? Ah, aquele rapazinho lá que ajuda você, e aí? Eu tentava puxar assunto, mas como que eu ia puxar assunto? Eu nunca falei de ninguém com esse cara. Ele não, graças a Deus, na época ele não percebeu, mas eu fiquei naquela, e agora? Vamos pro Face? Né? Vamos dar uma stalkeada? Aí entrei no Face, aí eu olhei, gente, se vocês pesquisarem aí Jardel Araújo no Facebook, as contas antigas dele, não faça isso, obrigado. Mas ele era o cara de óculos espelhado, gola levantada, boné pra trás. Beleza? Ok? Jamais, gente. Jamais. Aí, líder, agora eu tenho uma arma. Verdade tem que ser dita, né? Testemunha pra Jesus. E antes de mais nada, né? Vambora. Fala pra turma, quem não sabe, acesse o Jardel, são meus líderes de Ministério do NV, né? Olha como Deus faz as coisas, quem diria, não? Só Jesus mesmo. Como se diz, Deus usa os improváveis. É bem improvável. No meu caso, é só a prova do improvável. Amém. Aí, onde eu estava mesmo... Do amigo que você foi pegar informações. Fiquei só rondando. Aí fui no Face. Aí o rapaz com corrente larga, cabelo alisado nos relaxamentos, pra deixar franjinha, tá ligado? O que mais que ele fazia? Então, enfim, gente, mas era um menino. Aí eu olhava lá na conta, 1994, no dia do nascimento, eu falei, Jesus, o senhor... Não, eu não falava Jesus, eu falava com Deus ainda. Eu aprendi a falar com Jesus depois. Eu falava, Deus, tá certo isso? Não é possível. Aí eu olhava lá, Pentecoste. Onde é Pentecoste? Onde que é esse lugar aqui? Paramoti? Onde que é Paramoti? Aí eu olhava no mapa, no meio do nada, no meio do mato, assim, não tinha casa, não tinha nada. Joga no Google, Paramoti, não tem muitas casas ali. Hoje eu sei que tem a casa da minha cunhada, a casa do meu sogro, a casa da sogra dela, mas na época era difícil enxergar isso no Google, entende? E eu falava, mano, não dá. Esse cara, se eu ficar com esse cara, vai dar louca nele qualquer dia, ele vai embora, vai largar eu aqui e vai embora.
a dependência emocional falando mais alto. Sim. Aí eu falo, não, cara, isso não dá, Deus tá errado, tá errado, tá errado. Mas eu fiquei dando uma stalkeada. Aí É que a gente já começa a colocar empecilhos, né? O que é de Deus a gente põe empecilho, né? O que não é, a gente facilita tudo. Observe. Aí eu fiquei naquela, né? Eu tinha uma amiga, Francis, você precisa assistir. Assista. Ela sabia que eu tava interessada, que Deus tinha me mostrado esse cara, que eu tava interessada, então ela entendia como interesse meu, né? Eu não contei os detalhes exatamente como foi, porque ela não entenderia ainda. Depois ela ficou sabendo. Mas ela ligou pra mim do nada, muito aleatória. Ela falou, Cecília, o que você tá fazendo? Eu, nada. Ela adiciona. Eu stalkeava, mas não adicionava no Face. Daí eu falei, Fran, se eu adicionar esse cara, ele vai ficar me atormentando no serviço, e não sei o que. Se ele te atormentar no serviço, você vai no teu gerente, você conta pra ele vai mandar o cara embora e você vai voltar e ficar em paz. Eu falei, mas o cara vai perder emprego. Ela falou, adiciona. Coragem, mulher. Né? Deus usou a vida dela. Aí eu peguei, eu fiz o quê? Tava no notebook, adicionei, desliguei o notebook. Falei, eu não vou nem ver. Fui dormir. Não quero nem saber. No dia seguinte, ele me chamou no Messenger. Aí eu comecei a conversar com ele. Cara, eu sei que Deus que guiou essa conversa, porque eu não teria aquele comportamento e ele também não. Um dia, se ele vier compartilhar o testemunho dele, você vai ficar sabendo. Ele também não teria o mesmo comportamento. Mas Deus guiou a nossa conversa ali. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha perdido a mãe. Tipo, há poucos... Tinha um ano que ele tinha perdido a mãe, né? Tinha perdido a mãe, que ele veio pra cá sozinho, largou toda a família dele pra lá, veio pra cá sozinho, tentar uma vida melhor pra ajudar o pai, né? Enfim, as irmãs que tinham ficado. Cara, para pra pensar. Aí a gente começou a conversar, ele escrevia errado pra caramba, mano. Aquilo pra mim ardia meu olho quando eu lia. Meu Deus. E aí toda vez que ele escrevia errado eu corrigia, né? Porque o toque fala mais alto nessas horas, né? Aí a gente começou a conversar e ficamos um mês conversando. Foi bem na época que lançaram o WhatsApp, né? Aí ficamos um mês conversando ali e assim, depois que Deus me mostrou ele, qualquer coisa que eu precisasse na produção era só ele que atendia. Ou seja, a gente trabalhou um ano que eu nunca precisei falar um oi pra ele. Depois que Deus me mostrou, ele teve que trocar o horário de almoço, mandaram ele trocar o horário de almoço, aí o horário dele ficou igual ao meu. Toda vez que eu precisava ligar alguma coisa na produção, era ele que atendia. Eu precisei de uma amostra de arame, que eu trabalhava com construção, né? Ele pegou e fez pra mim, tipo, com capricho, com zelo, que é uma coisa que eu admiro em qualquer pessoa. E ele fez aquilo, eu fiquei olhando, mano, olha que esse cara... Eu mostrava pra todo mundo, falava, olha a minha amostra de arames. Você tem? Olha o que o cara fez pra mim, pede pra ele fazer pra você também, eu falava. Porque a gente precisava daquilo na mão, né? Sim. E ele fez com o maior capricho. E eu fiquei, cara, eu ficava impressionada. Aí eu ia almoçar, ele tava na minha frente, ou ele tava na mesa do lado, ou ele tava atrás. Deus começou a colocar ele no meu cenário. No seu, Tá vendo, Douglas? no seu lugar Deus de visão. coloca o seu pretendente na tua cara pra você ver. Ele começa a esfregar na tua cara, tipo, é ele mesmo. Nossa senhora, o melão não vem e o melão não sai de mim, viu? Puta, nós. Agora eu tô me segurando. Agora arrumei um melão de cabelo. Aí o que Ô, acontece? Senhor da glória, viu? Aí o que acontece? Deus A pedra colocou que eu ele joguei na cruz. Não fala assim. Aí Deus, ele colocou o Jardel no meu cenário. O que eu fazia, onde eu ia, o Jardel tava lá, mano. O Jardel tava lá. E eu falei, como é que eu vou chegar nesse cara? Como é que eu vou chegar nesse cara? Aí chegamos no Messenger, a gente começou a conversar aqui, isso, né? Deus ficou um mês esfregando o Jardel na minha cara, pra daí eu tomar coragem de adicionar ele no Messenger e a gente finalmente conversar. Aí conversamos, beleza, comecei a saber da história dele e assim, a minha cara foi no chão, né? Quando eu fiquei sabendo que o cara tinha perdido a mãe, largou a família, veio pra cá, porque a situação lá é completamente diferente, tudo mais, beleza. Começamos a conversar, conversa um dia, 2, 3, 4, 30 dias. Aí ele chegou uma vez na minha mesa, falamos do WhatsApp, aí saímos do Messenger, fomos pro WhatsApp e continuamos conversando. E conversava todo dia. Aliás, até hoje a gente nunca mais parou de falar. A gente fala bem, né? Eu com o Jardel. Aí a gente começou a conversar, tudo, e eu naquela, cara, que é isso, cara? O que tá acontecendo, mano? Deus, olha só, ele era um menino. Agora tem barba, né? Uma porte de homem, mas ele era um menino, e eu já era uma mulher de 33 anos. Sim. Né? E aquilo era muito louco pra mim. Eu não conseguia acreditar, e eu não conseguia ver o peso da idade, a gente tinha uma diferença de 15 anos, cara. Eu não conseguia ver o peso disso, era muito louco. Beleza, deixando a coisa rolar, fui conversar com ele, a gente foi no cinema, ele nunca tinha ido no cinema. A gente foi no cinema, e tipo assim, o Jardel era assim, a gente entrava um do lado do outro, ele não encostava em mim. Cara, isso daí é um presente de Deus. Ele me respeitou demais. Então ele não encostava, ele não avançou sinal, ele não perguntou nada, tipo, a gente foi assistir o filme, beleza, conversamos, tudo com muito respeito. Até quando eu cheguei no shopping, que foi a primeira vez que a gente esteve fora do meio de trabalho pra conversar, Sim. ele não me cumprimentou, não me abraçou, não fez nada. Beleza, mano?
beleza, vai. Foi só isso, de longe. E aquilo chamou a atenção. Eu tava sendo acostumada a ser tratada de outro jeito, né? Bem mal, por sinal. Eu achava que aquele outro jeito era o bom. E hoje eu sei que não. Você precisa realmente ser amigo da pessoa com quem você vai casar. E Deus construiu uma amizade ali na gente. A gente realmente foi crescendo ali, né? Beleza, aconteceu, beleza, conhecemos, pai, fomos ao cinema, comida japonesa. E a gente começou a se aproximar, começamos a namorar. Só que nesse tempo, eu tava indo no NV, lembra? Eu tava indo no NV. E ele tinha tido uma questão no trabalho, que eu vou deixar essa história que ele vai contar pra você depois. E ele começou a ir no NV comigo. E eu cheguei pra Deus e falei, Deus, é o seguinte, eu já feri muita gente. E muita gente já me machucou, eu não quero mais chorar. E não quero fazer mais ninguém chorar. Se for pra ele ficar na minha vida, o senhor precisa me mostrar. Porque eu não quero ir adiante nessa situação. Cheguei em casa, a maladeta debaixo da cama da Olivia. Ele tinha meia dúzia de roupa. Então ele já estava meio que mudando pra minha casa sem eu saber. O primo dele já tinha falado, tipo, vaza, vai lá ficar com sua namorada, entendeu? E aí a gente foi construindo a nossa história. Só que nessa, olha só, tava fazendo NV, com o tempo junto, me convidei pra ir pra célula, que eu cheguei naquele almoço que eu tava contando. Falei, galera, se não for dessa célula aí, pra que é essa célula? Ah, é da igreja, assim, assado. Mas não é pra chamar as pessoas pra ir pra célula? Porque vocês nunca me chamaram pra ir pra célula. Aí Já se convidando. Aí o religioso deu uma segurada, tipo, o outro percebeu a oportunidade. Não, César, vamos pra minha. Ele já percebeu a oportunidade. Sim. Aí caí lá na célula do Jardim Florestal, lá na casa do Alan Guardia, com pessoas que a gente caminha praticamente junto até hoje. E ele tá na Irlanda, fica um pouco difícil caminhar com ele, agora tá um pouco longe. Mas eu tenho um amigo em comum dele, o Urso. O Urso, encontrei o Urso. Ursão. Nossa, o Urso. Da hora também. Nossa, o Ursão, eu não tenho nem o que falar do Ursão, porque realmente o irmão Deus me deu, fora da igreja, ele também é cristão. Ah, tem que vir aqui contar a história dele também. Ele vai em outra igreja. Sim. Deixa um abração pra ele aí. E ele é uma bênção. Eu sei toda a história dele também, eu sei tudo que ele já viveu, que ele já... E ele foi um cara que me trouxe uma frase que ele, quando eu me converti, eu lembro que ele falava direto pra mim. Às vezes eu saía pra jantar com eles, né, com ele, com a esposa, catar. Aí eu cheguei lá, falava com ele, ele olhava pra mim, irmão, vem cá. A hora que Deus te mostrou quem realmente ele é pra você, falou que ia ser fácil. Esse dia chegou pra mim também, né? A gente dá uma misturada na história, que é muito longa, mas enfim. Beleza, cheguei na minha casa, percebi que o Jardel ia ficar na minha vida. Porque até então, ele morava com o primo, tudo, ele tinha uma casa, tudo, e ele meio que mudou pra minha casa, né? E eu fiquei naquela, e eu falava muito com Deus todo dia, eu falei, Deus, eu não posso errar de novo. Se for pra errar de novo, não encerra aqui, né? Encerra aqui. Mas Deus não encerrou. E aí eu comecei minha caminhada ali, então a gente ia no NV, começamos a ir na célula do Guardia, e eu não ia pro culto, né? E a pessoa é difícil, gosta de ser difícil, até pra se converter foi difícil. Aí, beleza. Comecei na célula. Eu fiquei 1 ano indo no culto, mas não me envolvia na célula, acabava o culto. Eu fiz ao contrário, eu ia pra célula, me envolvia mais ou menos com a célula, mas não ia pro culto, porque... Só que daí, o que acontece? Eu comecei a gostar da célula. Porque o Guardia, ele apresentou pra mim novamente a pessoa de Jesus, sabe? Então é esse o cuidado que eu tenho hoje, quando eu vou falar de Jesus, da pessoa dele. E aí eu observava aquele irmão falando aquelas coisas, trazendo aquela palavra. O Alexandre, dentista, era da mesma célula que eu, trazia o louvor. Ele, a Juliana, aí vinha, né? E eu ficava observando, falei, cara, que bagulho louco, mano. Esse negócio é muito louco, sabe? Era muito louco. E aí eu ficava curiosa, porque ele vinha trazer a palavra, eu queria saber qual que era a palavra antes dele chegar, entendeu? Daí eu tinha que ir no culto pra isso. Aí eu comecei a ir no culto. É a primeira vez que eu tinha ido, eu não tinha gostado. Eu peguei a pastora, na época, lá na Senador, e ela sempre gritou, falou alto, tudo, né? A maneira dela se expressar, e aquilo, nossa, eu não consegui guardar a mensagem, aquilo não entrou em mim. E eu não quis voltar pra igreja. O Bruce me levou, tomou cuidado, ficou ali comigo, mas aquilo não entrou. Então, NV, eu continuei, mas eu não fiquei no culto. E aí, eu comecei na célula, aí eu vi essa situação, eu falei, não, eu vou pra célula. Eu vou pro culto, pensei comigo. Aí o que acontecia? Porque o inimigo, Satanás, muitas vezes sabe onde que é as nossas brechas. Claro.
E quando ele viu que você, nessa parte, você não gostava, isso te incomodava, foi onde que ele quis usar. Mas a pessoa também fala gritando. Eu tenho alguma autoridade pra falar da minha pastora? Peraí, deixa eu falar. Por isso que muitas vezes a gente fala. A gente olha assim, a gente fala, nossa, pô, aquele irmão ali, porque ele não podia fazer diferente o que ele tá fazendo, não sei tentar. Hoje eu nem faço isso. Quando você faz isso, muitas vezes esquece de olhar pra você. Porque muitas vezes o defeito que você fala do outro tá em você. Eu aprendi que quando a gente faz assim, ó, fica 4 dedos apontados pra minha cara. Entendeu? Então, por mais que eu tenha algo pra falar de você, eu tenho mais 4 coisas pra falar de mim pra começar. Sim. Então já tá errado se eu falar. Beleza, comecei nos cultos, aí Por que que eu ia? Porque eu queria saber a palavra, eu queria ter condições de participar da célula, entende? Você queria participar, você queria mais participativa, você queria falar. Eu ia ficar quieta, Douglas? Ainda mais uma pessoa que nem fala muito. Uma pessoa fechada, né? Uma pessoa muito fechada. Uma dificuldade de comunicação muito enorme. Exato. Beleza. Aí eu queria por causa disso. Aí eu comecei aí e eu comecei a ficar. E o Jardel teve uma paciência, assim, extrema comigo. Porque ele se converteu muito mais rápido que eu. Muito mais rápido. Então eu queria brigar, ele não brigava. Ele simplesmente ele falava assim, você quer brigar? Ele catava a Bíblia ia pro quarto, largava eu falando sozinho. Eu ia brigar com quem sozinha? Ele largava eu lá. E eu tinha muitos questionamentos. E ele falava assim, não, isso daí eu não posso te responder. Ele largava eu falando. Entende? Foi bem, bem complicado. A liderança do NV depois mudou. Foi quando eles começaram a separar as rodas feminina e masculina. E a pessoa que me acompanhou naquela época, ela chegou pra mim e falou assim, vai ter batismo, pá, né? Eu falei assim, não, eu quero batizar. Porque eu tô tão feliz com o que eu tô vivendo, eu quero batizar. Eu quero esse Jesus pra mim. Eu falei, eu quero essa história pra mim. Só que eu não tinha relacionamento com Jesus ainda. Mas eu gostava das coisas que ele oferecia. Eu gostava daquela família, eu gostava daquele ambiente, eu tava gostando das transformações que eu tava vivendo, da vida que ele tava me dando, meu relacionamento com minha filha tava sendo restaurado, os vícios tinham ido embora, assim, eu nem precisava fazer esforço na época, eu falei, pô, isso aí é bom, isso daí é bom. Eu vinha no NV, eu gostava de escutar, compartilhar, eu gostava da palavra, eu gostava. E aí ela chegou, tá, e essa questão aí sobre reencarnação? Eu continuava acreditando em reencarnação. Aí ela chegou, essa questão aí. Eu falei, não, isso daí é um problema que com o tempo se resolve. Eu falei pra ela, mas eu quero isso pra mim. Ela falou, você não vai batizar enquanto você tiver dúvida, faça o mergulhando. Ela não deixou eu batizar, mano. Tem noção do cuidado de Deus com a minha vida e com a dela, com o legado dela, de não deixar eu batizar sem entendimento do tamanho do compromisso que eu estava assumindo com Deus se eu entrasse naquelas águas ali? Ela teve. Hoje eu sei a sabedoria que ela teve. Por isso que eu tomo cuidado. Eu falei, eu não quero ficar empurrando ninguém pra igreja. Primeiro que Jesus não é empurrado, eu tenho que apresentá-lo. Ele tem que ser seu amigo para que você permaneça. É aquilo que eu falei no começo. Eu não posso forçar. É aquilo que eu falei pra você no começo. Muitas vezes o evangelho não é você pregar, não é você falar. A pessoa vê em você. Exato. Suas atitudes, sua conversa, como você trata as pessoas e tudo isso. Principalmente. Aí ela teve esse cuidado, não deixou eu batizar. E o Jardel, ele fala que ele foi batizado 1 ano depois por minha culpa. De fato foi. Mas hoje eu fico pensando, ele poderia ter batizado antes. Né? Mas enfim. Aí ele me esperou. E a gente foi batizar depois, acho que quase 1 ano depois deu mesmo. Demorou um pouco pra ter um outro batismo que desse certo. E aí eu fiz mergulhando, Esdras. Cara, Deus usou muito a tua vida. Logo, logo você estará aqui, hein, Esdras? Deus usou muito a vida desse homem, porque eu cheguei no primeiro dia de mergulhando e falei assim, olha, essa questão aqui, né? Da reencarnação, muitas vidas, pá, não sei o quê. Na primeira aula eu perguntei isso pro Esdras, porque o Esdras é uma pessoa muito acessível, né? Eu me conectei muito rápido com ele. Eu achei ele muito didático, eu gostei muito de estar ali. Tem uma sabedoria que Deus usa ele de uma tal maneira que é surreal. Depois você pergunta pra ele de onde eu conheci o pai dele. Deus é muito louco, né? Aí, beleza. O pai dele era diretor de centro. Ué? Eu conheci o pai dele, depois conheci o Esdras. Deus é muito doido as coisas. Aí cheguei com essa pergunta, ele falou assim, olhou bem pra mim assim... Na aula de seitas e heresias eu vou falar sobre isso. Aí lá a gente conversa. Sabe quantas aulas tinha antes das seitas e heresias? Todas. Tipo, era uma das últimas. E eu ficava esperando a tal da aula, né? Ah, beleza, vamos. Chegou a abençoada e Deus tratando. Falou sobre família, falou sobre perdão, muita coisa legal, né, no mergulhando. Sim, mergulhando, ele abre a sua mente. Não. E você... Eu nunca tinha aberto uma Bíblia, eu não sabia como era. E ali é aquele foi momento... super importante. Não, e ali eu assim, quando eu fiz o mergulhando, eu realmente comecei a ver assim como Deus age, cara. O amor que ele tem por nós, assim, e muitas vezes a gente... Ele nos amou primeiro, de fato. E muitas vezes a gente questiona, fala, meu... E ali eu aprendi realmente o amor de Deus, assim, pela minha vida, sabe? Sim.
Eu acho que ali foi o start que eu falei, eu quero realmente servir ele. Eu quero realmente viver ele. Eu quero cada vez mais me aproximar mais desse amor dele. Eu quero conhecer. Quero conhecer Jesus. Exato. É o que coloca na nossa cabeça conforme a gente entra no mergulhando. Aí eu peguei, e assim, até então, o meu relacionamento ainda estava focado em Deus. Demorou pra mim entender o propósito de Jesus. Quando caiu a minha ficha, mano, foi um pouco tempo antes do batismo, que daí eu entendi que eu tava fazendo aquilo por Jesus. Porque eu tinha entendido quem ele é. Aí eu esperei aquela aula, chegou na aula, ele só leu um versículo, cara. Que eu nem consigo lembrar qual que era agora. Ele só leu um versículo. O versículo não tinha 10 palavras. Ele falou, não existe. Resumidamente, não tem. Não é assim. E eu, mas você não vai explicar? Ele vai explicar o quê? A palavra tá falando que não tem. Mas eu tentando insistir, ele falou, Cecília, é o seguinte. Quando a gente morrer, se você tiver certa, você chega pra mim e fala, não te disse? Agora, se eu morrer, quando a gente morrer, se eu tiver certo, eu vou chegar pra você e vai falar, eu não te disse? Eu não te expliquei? Aí eu fiquei naquela, falei, mano, o cara me segurou nesse curso. Até hoje, pra falar um negócio desse pra mim. Porque a gente tem que viver o quê? A Bíblia. Ele me ensinou, né? A viver a Bíblia, literalmente. O evangélico e a vida nossa de cristão é a Bíblia. É. Então a gente tem que seguir ela. Então, mas não tem curva, não tem... É que nem eu falei, demorou pra mim conhecer Jesus, como se diz assim, não tem entender o que a Bíblia como manual. Como se diz, não tem o que a gente questionar. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Acabou. Mas assim, pra você entender que a Bíblia é um manual, você precisa se relacionar com Deus. Sim. Se relacionar com Jesus, entender quem é a pessoa de Jesus e quem é o Espírito Santo. Porque senão não faz sentido. Até então, Douglas, cara, eu já tinha tentado abrir uma Bíblia lá em casa. Pra mim era grego. Eu nunca consegui ler, entender nada. Eu tinha medo de ler a Bíblia. Eu sabia que um dia que eu entrasse numa igreja evangélica seria pra sempre. E eu nem gostava de evangélico. Como é que eu sabia disso? Eu sabia que a Bíblia, ela ia mudar a minha vida. Mas eu não sabia que era pro bem. Sinceramente, eu não sabia naquela época. E passou um tempo, eu lembro que eu procurava uma Bíblia que falasse comigo. Porque daí eu comecei a entender que tinha várias versões, o Esdras me explicou. Eu falei, não, eu vou achar essa Bíblia. Eu tinha ganhado uma do NV. Tijolão, assim, que... Imagina, crente novo convertido, eu morria de vergonha. Eu não tava apaixonada por Jesus ainda, eu demorei pra me apaixonar por Jesus. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, ainda mais aquele tamanho pesada. Tinha vergonha. Aí eu lembro que eu passei numa livraria muito aleatória, aí tinha umas biblinhas de evangelismo. Aí eu peguei, eu abri, eu li, eu entendi. Eu não queria saber, eu falei, eu vou comprar essa aqui mesmo. A letra é pequena, não importa. Eu vou levar essa aqui mesmo, porque essa aqui eu abri e entendi. Aí eu devorei aquela biblinha. Aquela ali eu li. Porque aquela ali eu entendia. Aí depois eu fui buscar uma Bíblia de uma letra maior, com devocionais, ou sei lá o quê. Assim, nisso aí eu sou um pouco falha, ainda não li a Bíblia inteira. Eu também não li a Bíblia inteira. Eu tô falando que eu li e entendi. Mas assim, o Novo Testamento sempre... Marcos, Mateus, Lucas... Direto eu leio Provérbios, principalmente Provérbios, recentemente. Que Provérbios é um livro que foi escrito há trilhões de mil anos atrás e é o que a gente vive hoje. Olha que surreal. Vai ser pra sempre. Né? Eu tive um líder, sabe o Bruno? Brunão? Nossa, hein? Em Lisboa. Irmão. Tá só passeando. Hoje tá em Lisboa, com certeza. Mas eu vou falar, viu, irmão? Acho que, viu? Para de comer só, viu? Vai fazer um esporte, viu? Tenho visto umas fotinhas suas. E eu tenho liberdade de falar. Ninguém mandou você me dar liberdade. Bruno não ia falar, não, mas... É que eu também não posso falar, mas enfim. Voltando. Bruno, eu amo vocês, hein? O Bruno, o que aconteceu? Ele falava muito de Salmos. Ele falou, cara, lê Salmos. E não sei o que de Salmos. Aí ele fazia as coisas de Salmos. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu vou ler Salmos, realmente mano. o livro de orações. Né? Aí eu comecei a entender. Nossa, aquilo mudou. Outra coisa que mudou minha vida, e foi recente. Comecei a ler Salmos. Eu falei, cara, aquilo realmente mexeu comigo. Tanto que demorou pra eu conseguir sair de Salmos, porque realmente eu li aquilo, né? Peguei o devocional do parente lá, a Bíblia 100 dias. 100 dias. Peguei nos Salmos. Foi bem legal. Não, bem e legal. assim, né? Cada vez que você vai lendo a Bíblia, se você ler Salmos 1 hoje... E amanhã, e depois de amanhã, ele sempre vai ter... Vai ser algo diferente. Vai te renovar, né? Aí eu comecei a me relacionar com a palavra, comecei a entender de Cristo. Eu tinha uma dificuldade para entender o Espírito Santo. Eu já vi ele falando comigo, mas eu não estava entendendo como ele agia. Enfim, quando eu fui conhecendo a Jesus, aí eu comecei a entender o propósito dele, comecei a entender a Bíblia como manual, comecei a entender que as coisas não são do jeito que eu quero e que nem tudo eu vou ter resposta. Pra que eu vou querer saber se eu vou ter 569 reencarnações? Pra quê? Se eu não tô fazendo nada de bom nessa. Então eu tinha que buscar melhorar nessa. O Espiritismo, ele pregava muito isso. Não, que é a pluralidade das existências, porque o ser humano vai se evoluindo e que não sei o quê. Então, se você for uma pessoa acomodada ou que tá acostumada a procrastinar
ou enfim, você fala, não, beleza, Deus, então tá bom, se não der certo nessa, na próxima, né, Deus? E que o Senhor me abençoe na próxima. Como assim o Senhor me abençoe na próxima? Você tem que fazer o melhor agora com o que você legal, tem. Né? Vai jogando responsa pra quem? Sempre pros outros, nunca é pra você. E pra Deus, né? Não, Aí, a hora que eu entendi que a responsabilidade era minha, aí eu me converti. Olha que louco, mano. A hora que eu entendi que a responsabilidade era minha, beleza, eu pequei, mas eu vou arcar com as consequências do meu pecado, que aquilo era minha responsabilidade, que não é tipo assim, você vai se converter, vai dar um passe de mágica, e que tudo vai ficar bem, e que você vai se tornar um santo da noite pro dia, que não é assim, cara. Beleza, você errou até aqui, certo? Você se perdoou, Deus vai te perdoar, vai trocar tuas vestes, ok. Mas a consequência daquilo que você fez, você vai ter que resolver, cara. Você vai ter que retratar com as pessoas, vai ter que reparar os seus erros, vai ter, entendeu? Vai ter que reparar aquilo. Aquilo. Foi a hora, eu falei, não, é esse Deus que eu quero. Jesus é isso? É isso, então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Vai e não peques mais. Beleza, você tem a consequência do pecado, mas vai e não peques mais. Pega a tua cama, levanta. Cara, é isso. Aí eu me batizei. E eu lembro que quando eu me batizei, qual foi o versículo que eu usei? Que Deus é pra você? Que Jesus é pra você? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é o caminho que eu vou percorrer. Então hoje eu tenho que olhar meus passos, como é que eu vou andar, com quem que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou fazer, se é certo, se é errado, se meu trabalho tá indo bem, se meus relacionamentos com a minha família, amigos. Muitas vezes a gente tem que perguntar pra nós mesmos o que Deus faria. Não, muitas não, todas, né? Porque tá errado. O que Jesus faria? Tem até um livro com esse título. E aí eu comecei a entender que esse era o caminho. A verdade, porque assim, eu não sei a resposta, eu vou na palavra, a palavra vai me dar a resposta. Não sei o que fazer, a palavra vai ter uma resposta, vai ter um caminho ali pra mim. Porque a verdade, Cristo, ele é a luz. É onde tem luz, dissipa as trevas. Aí eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero viver. E é a vida. Porque aí então eu tive vida de novo. Porque eu vivi uma sobrevida. Eu até costumo comentar para algumas pessoas que, até antes de me converter, eu não lembrava das coisas que eu vivia. Os dias iam passando. Depois que eu me converti, os dias tiveram valor. Eu lembro de coisas que passaram há anos atrás, lembro de situações. A minha memória começou a guardar melhor isso, a comemorar essas vitórias. Eu já sabia da importância disso tudo antes, mas eu não conseguia aplicar na minha vida. Eu tinha uma sobrevida. Entende? Eu não sei se tem a ver com o lance de ser escolhido, de você estar separado, mas eu não consigo entender uma pessoa que não consegue enxergar isso em Deus. Que Ele é a vida. É por isso que você se alegra, é por isso que você tem fé, é por isso que você tem esperança, é por isso que você levanta de manhã sabendo que as suas misericórdias foram renovadas, como a palavra de Deus fala. Eu acho que muitas vezes assim, eu falo para você, mesmo que você não faça uma oração na hora que você abre seus olhos, mas a primeira coisa que você tem que fazer já é agradecer a Deus. Não, cara, é que nem eu olho, eu vejo um teto na minha cabeça, tá ligado? Porque assim, eu acho que ali é o momento ali que você fala, poxa, mais uma vez ele tá me dando a oportunidade de eu fazer algo. Esses dias algo não só pra mim, como pra ele. Esses dias não, depois que eu casei, uns meses depois, eu lembro que eu fui contar o testemunho do meu casamento, porque as pessoas começaram a perguntar do meu casamento. Por quê? Gente, eu não tinha sonho de casar. Aí Deus mandou casar. Então, ok. Eu e o Jardel entramos em santidade. Que eu recomendo, gente, se você chegou na igreja, você, sei lá, é novo convertido, ou tá voltando pros caminhos do Senhor agora, tem um relacionamento que ainda não casou, enfim. Marca a tua data, entre em santidade. Entre em santidade, mano. Eu morava com o Jardel, então entrar em santidade não foi uma coisa muito simples, porque a minha casa era um corredor. Pra ir no banheiro eu tinha que passar pelo quarto, então a gente teve que fazer alguns combinados pra que a gente se respeitasse. Então não trocava de roupa na frente um do outro. E quando Deus falou com ele, falou comigo ao mesmo tempo. Quando ele veio me trazer a proposta, eu já tinha uma resposta. Entende? Não, a gente vai entrar em santidade? Vamos, então, nem trocar de roupa, ok? A gente já morava junto há 6 meses, quando a gente ficou noivo. A gente ficou noivo no final do ano, a gente teve essa conversa na virada do ano, entramos no dia 1º já em santidade. Santidade. E eu achei que eu ia morrer, mas eu sobrevivi, Deus é bom. E ele também. Foi difícil, é difícil para ambos morando na mesma casa. Mas Deus, ele deu. E assim, a gente entrou em santidade sem a data pro casamento, tá, Douglas? E ainda mais. Não tinha data, foram 6 meses. E ainda mais assim, quando a gente vem de um mundo, né? A gente não vem de um berço cristão, a gente vem do mundo. Sim. E a gente tem, como se diz, coisas que a gente trouxe pra vida cristã. Cara, nem fale. Isso aí atrapalhou demais a minha vida. Aí até Deus tratar, até Deus fazer todas as coisas, a gente realmente tem o conhecimento que você andando em santidade, você vai estar mais próximo de Deus. Sim. E mais próximo que Deus. Eu estou falando é o momento que Deus vai te revelar os seus propósitos. Ali é o momento que Deus vai te revelar os sonhos que Ele tem para sua vida. Então,
Vale muito a pena. Vale muito a pena. Aí eu entrei em Santidade, entramos em Santidade e marcamos a data, né? Eu queria casar em março, porque eu achava março legal, sei lá o que aconteceu, mas Deus mandou eu casar dia 13 de junho na igreja. O civil foi dia 12, eu casei dia 13 de junho. Mas aí eu queria falar, não, beleza, tá bom, Deus, é pra casar? Então eu vou casar, mas então vai ser numa chácara. E ele falava, não. Eu tinha amigos com chácara, eu podia casar onde eu quisesse. Nenhuma das chácaras deu certo. Não dava certo. Não dá. Tá, uma festa junina. Não, é casamento. Não, mas, cara, vou ter que pôr vestido de noiva, eu não tenho dinheiro, não tinha um gato pra puxar o rabo na época. Como que eu vou arrumar o vestido de noiva? Você vai casar de noiva. E você vai casar na igreja. Mas a igreja acabou de mudar de endereço, não tem nem forro ainda. Você vai casar na igreja. Aí eu comecei a parar de questionar. Tá bom, Deus, como é que o senhor quer? Aí ele preparou uma pessoa pra fazer decoração, usou a vida do Sanderson. Eu falo que, gente, Deus usou muito a vida do Sanderson na minha vida. Ele, não, você já foi na Rutinha? Que é a mãe do Ezinho, tá ligado? Que é pastor lá? Onde que ele tá mesmo? Irlanda? Não. Acho que é Irlanda. A maioria da turma... Perdão, Suíça, se não me engano. Irmã, depois a gente... Eu vou ter que confirmar. Ezinho, se você tiver aí, dá uma comentada. Ajuda a gente, que alguém tiver aí dos crentes velho. Enfim, eu sei que... Ele falou, não, vai na Rutinha. Aí eu peguei e fui na Rutinha, ver o vestido lá. Ela pegou, ela me conheceu. E ela falou, não, beleza, vamos lá. Vamos lá, o que você quer? Eu falei assim, eu não sei o que eu quero, porque eu nunca pensei em casar na minha vida. Eu não sei o que eu quero. Aí ela pegou e olhou bem pra mim, assim, ela trouxe 2 vestidos. O primeiro caiu como uma luva, eu não precisava nem ajustar, era só a barra, porque a barra elas deixavam sem fazer mesmo e fazia. Só isso. Tava perfeito. Ah, então beleza, irmã, quanto que é o vestido? R$1.500. Eu, tá bom, a gente vai conversando? E eu falei, cara, não tenho R$1.500. Aí uma amiga minha tinha casado uns meses antes, ela tinha comprado o vestido dela pelo AliExpress, né? E eu tinha 30 dias ainda pra data do meu casamento, entendeu? Eu pensei, eu vou comprar. E daí custa tipo R$450, eu consigo pagar. E beleza. Aí eu escolhi um vestido mais barato que tem, que daí era um vestido mais curto, não sei o quê, né? Mais moderninho. Pá, não, vai esse aqui mesmo. E eu falei, vai ser isso. Zurique, Suíça. Obrigado. Seu amor que mandou. Ai, meu marido é uma bênção, porque ele sabe que a memória da mulher dele já foi boa, né, gente? Enfim. Aí ela pegou, mostrou o vestido, eu fiquei a sua opção, eu falei, vou conversar com ela. Eu tinha que dar uma resposta pra ela naquela sexta-feira. Aí eu fui com ela e falei, Rutinha, é o seguinte, eu agradeço o atendimento que você deu, todo o seu carinho, toda a atenção, cuidado, tudo mais, mas eu não consigo pagar por isso, não vai dar. Aí ela pegou, ela falou o seguinte, ela olhava bem pra mim assim, né? Ela falou, olha, eu conversei com meu marido sobre você e o seu marido. Ela conheceu o Jardel, né? Eu conversei com ele sobre vocês. A gente vai abençoar vocês. Daí eu falei assim, eu não quero que você me dê nada, porque até então, pra mim, se você não sabe receber bens, você perde, né? Eu falei, não, eu não quero que a senhora me dê, eu quero pagar, mas é que eu não posso, né? Era quanto você ia gastar nesse vestido? R$450. Era o vestido que você gosta? Eu falei, era um vestido. A senhora sabe a minha história, eu não tava planejando casar. Ela falou, você gostou do vestido que você viu aqui? Eu falei, não, o vestido que eu vi aqui é perfeito. Perfeito, lindo, perfeito. Então você vai casar com aquele vestido. Tá. A roupa do seu marido, ele vai casar com a roupa que ele escolheu aqui com o meu marido, tá bom? Tá bom. As 2 noivinhas eu vou fazer também, ok. Tá bom. Eu faço pra você tudo por R$1.000. Tipo assim, ela juntou os valores que eu já sabia do vestido, da roupa, não sei o que, eu faço tudo por esse valor. Então, eu aluguei todas as roupas de todo mundo, só com o valor abaixo de um vestido. Era exatamente o valor que eu tinha, porque as pessoas foram abençoando a vida ali, e os valores foram chegando. Era exatamente o que eu tinha. Eu lembro que eu paguei o que eu tava na mão naquela hora e peguei o restante depois e paguei. Sabe? E aí, ela fez toda a roupa, ela ainda queria dar o buquê. Eu falei, não, Rutinha, é demais. Pelo amor de Deus, você já me abençoou demais. Tem uma outra amiga minha que falou que vai dar o buquê, deixa ela dar o buquê. Porque eu fiquei constrangida. Eu não tava acostumada. Gente, você tá acostumado? Você chega no mundo, né? Todo mundo comendo o outro vivo. Aí você chega alguém e fala assim, não, todo o trabalho que eu tenho, olha, tudo que eu faço, tudo isso aqui belo, bem feito, bonito, eu tô te dando. Como assim tá me dando? E é legal, assim, vendo toda essa história sua e você compartilhando aqui agora, eu vendo uma coisa assim na minha cabeça aqui pra compartilhar com a galera. Olha o cuidar de Deus. Não. Os detalhes. Detalhes. É o detalhes, não é nem assim, os detalhes minúsculos que ele vai... Que fez a decoração, toda proporção. Ela falou comigo do jeito certo. Sabe? Ela, como é que você quer? Eu não quero tapete vermelho. Para com essa palhaçada, tapete vermelho. Foi um verde, sei lá. Ela tinha um verde. Ela tinha tudo que eu inventar, ela tinha.
E ela fez uma decoração simples ali, do jeito que eu queria. Meus amigos estavam ali, as pessoas que eram importantes pra mim. O Jardel não tinha ninguém da família aqui pra ver o casamento. Então ele escolheu um casal de amigos nossos, Lucas e Laís. Bênção. Escolheu um casal de amigos nossos. Eu escolhi um outro casal de amigos que eu tinha ali. E o marido da minha amiga na época era muito amigo do Jardel, então deu muito certo. Então, 2 casais de padrinhos, meu pai e minha mãe ali no altar, só, mano. Só. Aí Deus me apresentou a Desirê, do Décio. A Desirê foi minha cerimonialista na última semana. Porque, gente, chegou na semana do casamento, eu não sabia que eu tinha que fazer a unha, marcar cabelo, que tinha um cronogramazinho, porque senão eu não ia chegar no horário nunca ali, que era um outro problema que eu tinha, horário. E tinha, graças a Deus, não tenho mais, né, marido. Aí, ela cuidou de mim, ela falou, como é que tá a sua checklist? Eu, que checklist? Ela, eu vou te ajudar. Ela pegou, ela me ajudou, me marcou, cuidou de mim aquela semana. Chegou no dia, ela cuidou pra fazer tudo certinho. Arrumou a maneira que eu ia chegar no salão, como eu ia sair, chegar na igreja, tudo perfeito. Tudo perfeito, porque eu não tinha a mínima ideia de como fazer aquilo. Hoje, talvez, mas naquela época, não. Não tinha, nunca tinha. Eu mal ia em casamento, gente. Como é que eu ia saber como é que ia ser um casamento? Aí, quando a gente se conheceu, eu com o Jardel, a gente falava que a gente queria que o Brutus fizesse o nosso casamento. Aí o Tuca, na época, chegou pra mim, não, o Brutus não é presbítero, nada ainda, não pode, pá, não sei o quê. Eu, mas tem que ser o pastor? Eu nem conheço o pastor, porque eu não conhecia o pastor. Né? Tipo assim, eu conheci, mas não tinha relacionamento com ele. Eu falei, pô, mas como assim, né? Eu ficava naquela, né? Ele, não, beleza, conversa, pá. Eu falei, tá bom. E deixamos, passou o tempo, né? Deus cuidou de todos os detalhes mais uma vez. O Brutus foi ungido a presbítero nesse meio tempo. Eu já pregava, tudo mais. E aí eu fui falar com o pastor pra marcar o casamento, né? Aí eu cheguei na pastora, a pastora veio assim, toda preocupada comigo. Falou, Cecília, é o seguinte, bem nesse final de semana, eu fui abençoada, os filhos dessa igreja marcaram um final de semana pra mim, eu não posso fazer seu casamento, mas se você falar pra mim que você faz questão, a gente desmarca a viagem e faz o seu casamento. Então eu falei assim, não, para, pelo amor de Deus. Eu falei, vá descansar. Eu já tava vendo, né, o esforço deles, o cuidado deles com a gente, o quanto eles trabalhavam. Quem vai fazer o casamento? Ela falou o Brutus. Eu falei, mano, era o Brutus. Era a pessoa que a gente queria desde o começo. Ele cuidou até disso. Era o primeiro casamento do Brutus, cara. Ele preparou uma palavra pro meu casamento. Foi louco, assim. Aí o Brutus fez o nosso casamento. Então, tudo ocorreu da maneira como tinha que ser. Aí esse testemunho as pessoas queriam saber, porque assim, como é que você do nada casa com tudo? Como é que você do nada casa com tudo? A gente acaba tentando fazer de uma maneira que a gente mesmo pensa, falando, bom, a gente começa a colocar tudo em pensilhos. E dá jeitinho, né? A gente adora dar jeitinho. Mas só que aí depois a gente vê o agir de Deus, né? E o seu casamento realmente é um testemunho que, no momento certo você vai casar, no momento certo Deus vai te apresentar a pessoa, no momento certo Deus vai abençoar esse casamento, essa união. Então a gente não tem que deixar o nosso sentimento falar mais alto. Deixa que Deus fale por nós. Né? Exato. No nosso espírito, né? Então, poxa, meu, que bacana esse testemunho seu. Essas coisas. E a gente vê o agir de Deus sobre a nossa vida, né? Esse testemunho, assim, separado. Esse testemunho, as pessoas começaram a vir atrás, porque acho que foi quando abriu a porteira dos casamentos lá no Bola, né? Começou todo mundo a casar. E as pessoas vinham buscar, porque assim, como assim do nada tinha tudo? Como é que ela fez? O que ela fez? Eu só orei, né, gente? Eu só orei. Mas aí eu contando esse testemunho pra uma irmã meses depois do casamento, já servindo em ministério, com curso de líder encaminhado, tudo certinho, eu me dei conta que aquela oração, no começo que eu contei pra você, aquela oração que eu fiz em casa, Deus atendeu em todos os detalhes. Lembra que eu pedi pra ele me levar pra uma igreja? Pra eu pudesse servir? Ele me levou, cara. Ele mandou um cara na minha mesa me pegar no meu trabalho e me levou pra igreja. Ele me levou pra um ministério que trata caráter. Exato. Eu pedi. Tudo que eu pedi, Deus atendeu. Por isso que eu falo, seja específico na sua oração. Coloque detalhes. Sim. Eu pedi um homem que fosse homem, que assumisse minha casa, minha vida, minha dívida. Como eu não coloquei nenhuma idade, nem região de onde ele vinha, então era mais novo e morava bem longe. Graças a Deus que agora eu conheço Fortaleza por causa disso. Senão, acho que eu não sei se eu conheceria. E ele olhou todos os detalhes que eu orei. O lance de ser família, de gostar de estar em casa, de também gostar de sair. O Jardel faz tudo com a gente. Ele gosta de ir no shopping. Ele faz mercado. Tem homem que não faz isso, entende? Então, pra mim, Deus acertou em cheio. É perfeito. É perfeito. Deus cuidou de todos os detalhes, restaurou minha relação com a minha filha, que naquela época tava desconectando por causa da vida que eu levava. Glória a Deus. Mas, tudo que eu orei. E eu lembro que quando eu contei isso pra minha irmã, que caiu minha ficha, e Deus, ele tinha me atendido em tudo,
Mano, é surreal. Amém. É surreal. Hoje eu falo, ore mesmo, confie em Deus, ora na célula, ora em grupo, faça suas orações, porque Deus, ele atende em detalhes. Então seja detalhista. Amém. Ele é teu pai que te ama. Ele Amém. te ama. E ele, quando ele colocou você na barriguinha da sua mãe, aquela coisinha informe, aquela massinha assim, que ele fez você, cada pedacinho perfeitinho, ele sabia o porquê que ele tava te fazendo, cara. Ele sabia. Você acha que ele não vai cuidar dos detalhes? As cabeçadas que a gente dá no meio do caminho, as consequências é nossa, né? Beleza? Vamos arrumar isso daí. Mas o resto é com ele. E o propósito dele vai se cumprir. Quando ele levantou a gente pra liderar, pra célula e tudo mais, cara, eu me senti a pior pessoa do mundo. Imagina, tá louco. Fiquei 7 anos na intercessão, que toda escala que eu pegava, eu falei, Deus, eu tô no lugar errado? Não é possível. E Deus mostrava, não, você tá no lugar certo. Fica. Para de ficar arrumando desculpa. Servi, vamos lá. Servi um tempão na cantina também. Amava a cantina. O senhor William, Renato, amava. Servi na cantina, servi na intercessão. E aí Deus foi preparando, cara. Usou a vida do Sandão sobre a liderança de célula. Até então eu achei que ia pegar um ministério. A minha esperança era pegar um ministério. Mas ele pegou, me deu a célula que eu estava, que era da Sil e do Bruno, olha o tamanho da responsabilidade. A Sil e o Bruno me largou e foi pra outra célula e me largou pra célula. Aí eles largaram o NV e adivinha quem ficou? Nós de novo. É isso aí, mano. E glória a Deus, cara. Quando eles vieram conversar com a gente, foi um choque. Fala, mano, imagina. Deus, não, vamos conversar, Deus, vamos aqui, vamos lá, vamos falar. Mas, cara, é o que vocês estão vivendo. Vai e faça. Só vai e faz. Amém. Vai e faz. Toda vez que eu chego, às vezes, numa roda, eu chego destruída, cara. Fala, Deus, o que eu vou trazer aqui pras meninas? Ele pega e ele faz o que ele faz. Cura, libertação, arrependimento, eles acabam, conserto. Ele acaba nos direcionando, mostrando o que a gente tem que fazer. Em detalhes. É muito louco. Então, Cessi, assim, chegou aquele momento que a gente sempre fala... Oh, meu Deus, como passa rápido. Como passa rápido, né? Antes de mais nada, queria agradecer muito você ter aceitado estar aqui presente com a gente hoje. Você acha que fui eu que aceitei? Você acha que Deus não teve dedo nessa história? Você está compartilhando esse seu testemunho do casamento, esse testemunho de orar, que a turma tem que realmente buscar em oração as respostas e sempre orar, simples. Colocar uma coisa, meta, sempre orar. Também agradecer primeiramente a Deus e também agradecer a você por aceitar estar nesse projeto agora com a gente aqui no Bola 1. É Deus, né, meu? Preparando a mesa, né? Como você estava falando. Exato. Quando a gente estava conversando. E queria que você deixasse agora um recado aí pra galera aí que tá nos seguindo. Galera. A respeito do que Deus já deixou e fez na sua vida aí. O que ele fez, tem coisa pra caramba, a gente vai compartilhando ao longo do caminho. Mas eu quero te falar uma coisa, cara. A oração é a conversa que a gente tem com Deus, com o Pai, cara. A conversa que a gente teve aqui, eu posso ter com Deus. Sim. A gente acaba, às vezes, querendo usar um linguajar, uma postura, um lugar sagrado. Eu posso falar com Deus a qualquer momento. Porque Ele me permite isso. O Espírito Santo dele me permite isso. Ele nos conecta. Sabe? Então, no momento que você chamar Deus pra conversar, Ele vai te ouvir, cara. Ele vai te ouvir. E isso é lindo. Isso é lindo. Então, aquele dia eu tava mal, eu tava triste quando eu falei com Deus. E Ele falou comigo mesmo assim. E depois eu continuei conversando com Ele. Ele é específico. Sabe, às vezes, gente, a gente chega tão destruído pra fazer uma oração, né? Que a gente não sabe nem por onde começar. Você fala, Deus, e aí? Eu não sei o que falar pro Senhor. Eu tô triste, as coisas não estão acontecendo. O que eu vou fazer, cara? Sabe quando você chega assim e fala, Deus, eu não sei por onde começar essa oração. Eu não sei por onde começar. Mas a meu coração tá assim, a minha situação tá assado. Sabe, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Eu já conheço o teu poder, o teu amor. Então me mostra, me mostra o que eu tô fazendo de errado, onde que eu não tô olhando, o que eu ainda tô errando, o que eu ainda tô pecando, me mostra. É uma conversa que nem a gente teve agora de pouco, né, Douglas? Não, Douglas, e é isso, e é assado, e como é que faz? E esse logo, isso aqui. É a conversa, mas com Deus não é diferente. Então não bota empecilho pra falar com Deus, mano. Amém. Pega e vai e fala. Amém. Vai e fala. Amém? Amém, gente. Antes de mais nada, a gente tá encerrando aí, tá? Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Amém. Quero que Deus abençoe a vida de vocês aí e nos ajude a crescer o canal. Vai lá, curtem. Todo mundo que esteve aqui presente ao vivo, vai lá dar o joinha para nos ajudar. Segue a gente. Lembrando, meu amigo Melão, não posso esquecer. Segue a gente aí na nossa página. Gente, sim. E olha,
A próxima semana vai vir mais um testemunho novo, mais um convidado. E que Deus abençoe vocês hoje e a semana. E glória a Deus pela vida de vocês que estão nos seguindo aí. Amém? Amém. Valeu, galera. Obrigada, Tamo junto. Abraço, hein? Valeu. Ai, que da hora.